Ibaté FM 87,9, a rádio da cidade. Ibaté FM 87,9, a rádio da cidade. Rádio Ibaté, só não ouve quem não quer. Ibaté FM 87,9. Ibaté FM 87,9. Ibaté FM 87,9. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sim, tu és fiel, Jesus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da tua bondade, Jesus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. A paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos aqui novamente, chegando até você, ouvinte da FM 87,9,
e também pelas redes sociais, o Facebook da Rádio Ibaté e o aplicativo também. Estamos alegres nesse dia especial que nos concede o Senhor de podermos estar semeando a preciosa semente. Programa Palavra Viva no ar, com o pastor Juscelio, pastor Jairo e hoje a participação especial do pastor Evandro Santana. Uma boa tarde, a paz do Senhor Jesus, e o irmão já pode, o ouvinte, ir compartilhando, lembrando sempre que o lema deste programa é anunciar a palavra e a palavra evangelística. Então, amigos, familiares, já é aquele momento especial que nós contamos com a participação, a divulgação e também a interação dos irmãos. Pastor Jairo, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Juscelio, satisfação estar aqui mais uma vez com o Senhor. Juninho, Deus abençoe também pelo apoio. Pastor Evandro também, um grande amigo nosso. Tenho certeza que no dia de hoje Deus fará grandes coisas e não tenho dúvidas que uma palavra o Senhor reservou aos nossos corações. E, reforçando as palavras do nosso pastor Juscelio, nós pedimos, o apoio de todos os nossos ouvintes a compartilhar. Eu tenho certeza que esta palavra que nós vamos ouvir aqui nesta programação, ela pode mudar vidas, porque a palavra de Deus, ela transforma aquilo que não tinha nenhuma perspectiva. Pela palavra do Senhor, nós cremos que Deus pode fazer todas as coisas. Então, compartilha esta programação, este link pelo Facebook, no WhatsApp, para que chegue a mais pessoas, porque o que nós fazemos aqui, a propagação dela a gente não tem dimensão, pastor Juscelio? Mas sim, quando nós fazemos a nossa parte, compartilhar e mandar, enviar, isso pode chegar a alguém que precisa ouvir uma palavra neste dia. Certamente. Nós somos aqui, obreiros do Senhor. E o irmão que compartilha, ele está também sendo um obreiro, um missionário. Esse é um trabalho de missão local. E também um trabalho que nós nos alegramos, porque a presença de Jesus é sempre conosco. Sim, e nós vamos falando da palavra, ouvindo testemunhos, ouvindo palavras, hinos de adoração. E é um momento que já está fazendo parte da nossa realidade, das nossas tardes de domingo e também às terças-feiras, reprisado pela FM, já está fazendo parte do nosso contexto e sendo de muita importância, de validade espiritual e com confirmação de Deus. Isso é muito bom, fazer algo com a confirmação de Deus. A nossa gratidão ao Juninho, que está ali na técnica, trabalhando, cheio de promessas, pelo que estamos sabendo, não é, pastor Jairo? É verdade. Estão prometendo dar presente para ele. Eu perguntei para ele, eu sei que já estão me ouvindo, por isso que eu já estou... será que pode dar um presente para ele? E eu pensei, meu Deus, se ele rejeitar presente... Então eu falei, pode, é só chegar o presente, nós vamos entregar. E o nome do Senhor é glorificado. E o Juninho vai ficar muito feliz, viu? Com certeza. Estamos aqui com o pastor Evandro Santana, pastor da congregação ali do Jardim Mariana, aqui em Ibaté. É uma alegria. O senhor pode ficar à vontade para cumprimentar os irmãos, aqueles que estão nos acompanhando, Jardim Mariana, da nossa congregação. O senhor tem a tarde toda para pregar e é uma alegria tê-lo aqui. Nós ensaiamos o dia e chegou. Deus permitiu, estamos alegres com a presença do irmão. Pai do Senhor, pastor Juscelio, pastor Jairo, irmão Juninho, a todos os ouvintes que estão aí acompanhando, uma paz do Senhor, uma boa tarde. E é uma alegria, pastor Juscelio, estar aqui, realmente, eu falo assim, uma ferramenta, uma rede que Deus tem dado para alcançar, aqui a palavra do Senhor alcance muitas vidas e para nós é uma alegria. Como o pastor disse, estamos ali no Jardim Mariana, como pastor, debaixo da bênção do pastor Eli Martins, estamos trabalhando e é uma bênção. Jardim Mariana, os irmãos, desde já deixo um abraço a todos e que Deus continue nos abençoando. Maravilha, maravilha. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém e o nosso pastor presidente é o pastor Eli Martins de Souza. Nossa gratidão ao apoio do nosso ministério e, como o pastor Evandro bem disse aqui, nós estamos trabalhando, A obra de Deus demanda trabalho e isso é muito bom. O pastor Evandro está trabalhando ali no Jardim Mariana e num contexto de construção, inclusive, A congregação muito bonita que está sendo construída ali
E é uma alegria. Eu sempre brinco com o pastor Evandro, que quando eu cantava nas crianças, pastor Jair, ele pensou que ia escapar, né? Eu cantava nas crianças, ele já era jovenzinho, rapaz, e o cabelo dele não fica branco. E ele tenta inverter isso por aí, ele fala que... Mas é um amigo querido, um obreiro do Senhor, e tem uma palavra já no coração para ministrar através da rádio, da programação, nesse dia, neste programa. E os irmãos conhecem o pastor Evandro, conhecem a sua família, uma família que nós temos um carinho especial. O sogro do pastor Evandro foi pastor também ali na nossa congregação, né? O pastor José Viana, hoje está na cidade de Ibirá, também sob a bênção pastoral, né? Saiu do nosso campo. E tudo isso para nós é uma alegria, mostra a unidade, o trabalho e a bênção de Deus sobre as nossas vidas, né? Podemos dizer nossas, porque estamos unidos no Senhor. É uma alegria chegar até o seu lar nessa tarde e poder compartilhar dessas bênçãos. E o pastor Jairo tem ali já uma surpresa, né? A vinda do pastor Evandro trouxe também uma surpresa. Sim. Se alguém tiver aí algum tipo de problema nessa área, fica atento aí à fala do pastor Jairo nesse momento. E o interessante, né, pastor José, é que os nossos convidados, eles estão vindo e estão trazendo bênçãos para a gente oferecer, né? O pastor Evandro Santana é proprietário ali do Autoelétrica, da AVS, né pastor Evandro? E ele também faz serviço de mecânica ali, e ele vai estar propondo aqui a todos os nossos ouvintes uma troca de óleo e filtro. Nós vamos estar sorteando isso hoje. Então, se você é proprietário, tem algum veículo, você precisa fazer a substituição do óleo e filtro, aproveite. Mande o seu, quero participar do sorteio, para o número 996210253, e no final dessa programação nós vamos estar sorteando. Diz que tem uma troca de óleo lá que fica uns 10 mil reais. Então, né? aí eu tava pensando, existem alguns carros, e eu até ia falar com o pastor Evandro. Vamos explicar. Vamos estimular um valor aí, Tem né? carro que é 3 litros de óleo, mas tem carro que vai 10 litros, então assim... Vamos estimular um valor. Vocês são da área, né? Agora, porque para mim eu falo, é uma troca de óleo. Exatamente. Então, vamos ver. É uma troca de óleo com filtro, pastor Evandro. Isso. E o irmão que for sorteado, o Juninho, pode participar, mas se ele ganhar só da moto, a gente der um litrinho só. Explica para nós essa troca, irmãos. Então, uma troca de óleo, normalmente dos carros populares, dos carros comuns, em faixa uns R$200, que Olha são aí, uma benção. 4 litros de óleo, 3,5 litros a 4 litros e mais um filtro. Sim, O irmão já está acostumado Olha na só faixa de uns R$200 uma troca de óleo. É como se o irmão estivesse sorteando R$200 Sim, nessa é esse valor. Olha só, irmão. Lembrando que é para troca de óleo e filtro, viu? Então, olha só, no final da programação, esse sorteio especial dessa troca de óleo, equivalente aí em torno de R$200, que é uma troca popular, vamos dizer assim, e estará abençoando um irmão ou uma irmã. Então, é só um irmão participar aí pelo WhatsApp da rádio. Lembrando sempre que esta rádio, ela tem aberto essas portas, e aqueles irmãos também que querem divulgar o seu trabalho, o seu comércio aqui, é só procurar o Juninho. Ele já está conhecido como Juninho no nosso meio, tem nos abençoado aqui sempre nas programações, e é só procurar. Há sempre possibilidade de uma negociação especial para que o irmão esteja divulgando o seu trabalho, o seu produto aqui por esta rádio, que está hoje inserida, né, no contexto de toda a nossa cidade. A cidade de Ibaté hoje conhece plenamente a Rádio Ibaté, né? Um trabalho social, um trabalho aberto, um trabalho transparente, e isso é muito bom e tem cedido esse espaço à nossa programação aqui. Lembrando do nosso endereço, que eu não posso esquecer, Rua Floriano Peixoto, número 1513, todas as quartas-feiras, às 19h30, às sextas-feiras, 19h30, e aos domingos, às 18 horas. Nós estamos ainda no final de semana cheio de programas, projetos da igreja. Na sexta-feira, nós iniciamos o Congresso de Jovens, Conjunto Liberdade. Conjunto Liberdade completou 36 anos aqui na cidade de Ibaté, de efetivo trabalho ao Senhor. E nós, juntamente ali com a juventude, preparamos um ambiente, recebemos jovens de outras cidades, daqui da região, para glorificar ao Senhor. A casa estava cheia, tivemos ali a ministração da palavra pelo pastor Vitor Cavalcante, e hoje, não é? O culto de gratidão
a missionária irmã Giane Rodrigues estará ministrando a palavra de Deus, agradecendo a Deus, né, por esse trabalho, pela existência, que por sinal, olha que coisa interessante, né? Eu fui líder desse conjunto quando eu cantava na juventude. O pastor Evandro foi também. E o pastor Jairo foi também líder. É verdade. Então, olha só que coincidência, né? Para o céu não, né? Para nós. Mas que coisa interessante. E hoje, o diácono Edson, que é o nosso líder, e foi um trabalho muito abençoado, com a presença de muitos jovens, uma operação muito bonita da parte de Deus. Uma alegria chegar até o seu lar, e nós vamos ouvir um hino muito especial. E voltaremos já com a leitura da palavra, uma conversa aqui com o pastor Evandro. Esse hino chama muita atenção. Ele se chama Conta Pra Mim, da irmã Estela Laura. Andei te observando esses dias, deu pra perceber. Tem algo aí dentro que tá te apertando. Um labirinto grande aí tá se formando. Os dias são difíceis, tá pesado, não dá pra negar. Por quê? Acorda preocupado e dorme chorando. Tá complicado, né? Tudo tão complicado e confuso. São vários gatilhos que despertam em você a dúvida e o medo. Mas amanhã vai ser melhor, isso não é segredo. A noite vai terminar, vai voltar a raiar. Então vai trazer um novo dia. Você encontra a saída. E se tudo desandar, conta pra mim, vou saber. Fala pra mim, te conheço desde o do dia mau ao dia alegre, estou aqui pertinho. E se tudo desandar, conta pra mim, vou saber te acalmar. Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro. Do dia mau ao dia alegre, estou aqui pertinho. Eu ando todo dia pelas ruas do seu coração. Ei! Conheço cada buraco que nele foi feito, cada ferida. Ei! Deus te conhece muito bem, e Ele sabe como você tá bem. Ele sabe que o que existe aí dentro, é somente Ele, é somente Ele. E se tudo desandar, conta pra mim, vou saber te acalmar. Te conheço do dia mau. Ei, e se tudo desandar, vou saber. Fala pra mim, te conheço. Conta pra mim que eu sei resolver. Eu cuido de você. Programa Palavra Viva, uma mensagem bíblica, edificante, hinos especiais, sempre com reflexão, meditação naquilo que a voz do Senhor direciona aos nossos corações. Eu gostaria de fazer uma leitura bíblica e convido o irmão, o ouvinte, a nos acompanhar com a sua Bíblia no seu lar ou com a sua atenção, o seu coração. No profeta Isaías, capítulo 53, está registrado este texto que estaremos lendo. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele
como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos ou andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez sobre ele cair a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Deus abençoe, reflita nesta leitura. Maravilha, Deus seja louvado. Nesta tarde abençoada, nós estamos aqui juntamente com o pastor Evandro, e eu queria desde já agradecer a cada um dos nossos ouvintes que sempre estão aqui conosco, irmão Hamilton Piassi, irmã Eudênia, que sempre está aqui marcando alguém aqui, plantando, né, uma semente. Kelly Tavares também, ali da nossa congregação, Deus abençoe. Pastor Wesley, que é o segundo do pastor Evandro também, está aqui conosco. Eliel Ferreira ali também, que congrega com eles. Irmã Vânia Martins também, que esteve conosco no programa passado. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Irmã Aide não perde um programa. Eu já ouvi da irmã Aide que ela coloca o relógio para despertar, pastor. Olha na hora só. que dá 3 horas, ela fala, eu tenho que escutar o programa. E ela está sempre aqui conosco, é uma bênção. E nós ficamos muito honrados com a presença de cada um dos irmãos. Irmão Edson São Marcos também, que esposo da irmã Daia também mandou aqui, que está acompanhando. Ele está em viagem, está lá em Goiás, está em viagem, mas está nos acompanhando também. Aqui nós ficamos muito alegres com a presença de cada um de vocês. E o bolo, pastor Jair? O bolo de domingo passado da irmã Vânia é o salgado com doce, né? A irmã Gisele, da família da irmã Ide, que ganhou. Comenta lá se esse bolo é gostoso, irmã. Comenta. Porque E o detalhe, pastor, uma delícia, viu? eu fui entregar o bolo para ela, né? E ela disse, olha, eu vou mandar lá para participar, porque tanta gente falando desse bolo, que eu vou ver se eu ganho. E realmente, ela foi a última pessoa a mandar. Eu marquei o nome dela, a gente fez sorteio, e por incrível que pareça, né? Ela foi sorteada e ainda ela que doou o pudim ainda. Então, ela doou o pudim e ganhou o bolo. Isso é uma bênção.
E experimentou, né? Então, fala ser bom. Depois ela manda aqui os comentários. E hoje nós vamos estar sorteando aqui, pastor Evandro, que é proprietário da AVS, Autoelétrica e Mecânica, estará doando aqui, sorteando, na verdade, uma troca de óleo e filtro. É uma troca de óleo e filtro num carro, né, convencional, aproximadamente aí uns R$200. Dentro desse valor, a gente vai estar sorteando. Para participar do sorteio, você que quer participar, mande no WhatsApp da nossa rádio aqui, no número 996210253. Eu quero participar do sorteio, manda o seu pedido de oração, nós vamos estar inserindo o seu nome. E ao encerramento dessa programação, nós vamos estar contemplando aí um ganhador dessa troca de óleo e filtro. Olha, diferente, né? Diferente, a gente vem na área alimentícia, né? Agora a gente acabou Mas sendo tem bastante alcançado. gente, mano, eu preciso ganhar essa troca de óleo. Tem gente que só tava esperando só. isso, eu acho. Então, rapaz, daqui a pouco nós vamos sortear um filhote Mas é benção, é um mimo, não é, pastor? Exatamente. Nosso programa não tem um vínculo de venda, de produtos, nada disso, né? Mas a gente tenta reverter com carinho, né? Através dos próprios irmãos que têm nos procurado e doado, querendo também, não é? Lógico, a gente não pode ser hipócrita, que este programa ele possa ir avante, não é? Alcançar mais pessoas. Sim. Temos falado aqui que a nossa igreja, o nosso povo, no sentido de interceder e abraçar a nossa cidade, é dinâmico. Nós temos orado constantemente pela nossa cidade, pelas famílias, pelas dificuldades que nós sabemos que todos nós enfrentamos. A Bíblia diz que nós estamos vivendo um período chamado princípio de dores. E nós estamos constatando todos os dias as situações em torno do mundo, se pensarmos no micro ou no macro, não é? Desde uma família, um contexto ali limitado, até uma nação, quantas coisas, quantos problemas de ordem natural humana, mas também de ordem espiritual, em que há uma necessidade urgente de que haja intercessão, oração, o clamor a Deus e a presença de Deus, porque a ausência de Deus tem causado muitos males, pessoas que estão distantes do Senhor, aprisionadas nos vícios, não tendo uma visão espiritual, não é, se desesperando no contexto. Quantas vezes nós conversamos com pessoas, os irmãos sabem o que eu estou dizendo aqui, e aqueles que nos acompanham, e às vezes até algum ouvinte sabe o que nós estamos falando. As pessoas andam numa correria, numa dinâmica muito rápida, e muitas não sabem como lidar com a questão espiritual. Mas nós temos a palavra de Deus. Ela nos dá um norte, ela nos ensina, ela nos capacita a interagirmos com o momento em que estamos vivendo, né? E aguardarmos a vinda do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Ele foi, prometeu que vai voltar. E o nosso papel é continuar dizendo que Ele vai voltar e aguardar firme essa promessa para que possamos subir com Ele, como assim a Bíblia diz. E o pastor Evandro está aqui essa tarde, preparado ali. Pastor Evandro, fala um pouquinho para a gente os trabalhos lá do Jardim Mariana. Eu estou só ouvindo coisa boa, que o senhor está lá, quase já terminando as obras ali para ter a inauguração. A região ali da igreja, tem muitas pessoas. Jardim Mariana é um dos bairros mais antigos aqui da nossa cidade, né? O senhor tem a liberdade para convidar, fica à vontade aí. É grande a casa, né? Vai comportar muita gente, né? Então, quanto mais, o irmão não vai ficar bravo se encher, não, né? Não, que é isso, pastor. Mas é benção, pastor, porque nós estamos congregando ali, acho que há uns 3, 4 meses, e desde o primeiro dia que nós chegamos ali, os irmãos juntamente se empenhou em trabalhar, os irmãos esforçados, né? Não tem deixado faltar, porque é de dia, é de noite, sempre que convocamos os irmãos, eles estão ali trabalhando, e a obra cresceu de uma forma que eu falei, aonde tivemos recurso para chegar como nós estamos agora, né? Porque se você for somar, só Deus, né, pastor? Só Deus é milagre. É milagre. Porque a gente pisa no mar, e aí o mar se abre e as bênçãos do Senhor vai derramando. E graças a Deus, como o Senhor falou, já estamos bem adiantados. Ontem nós colocamos uma parte do portão, aquela frente onde estava tapada, agora já tem 2 portão,
Na segunda-feira vamos colocar e fazer o fechamento ali da congregação. Olha que bênção. Falta alguns detalhes de alguns vitrores, mas de um jeito ou de outro, nós vamos sair do aluguel e entrar dentro da congregação. Vamos fazer o máximo que a gente conseguir, né? Sim, para sair com do aluguel. certeza. E depois a gente vai trabalhando. Acolher, né, com carinho os irmãos Sim. que congregam ali, né, dá um conforto. Um conforto, né, uma comodidade importante, não é? Que aqueles que moram ali para congregar em outros bairros, né, nós temos a Assembleia de Deus tem essa forma, né, de caminhar, né? Em cada região ter uma congregação, Sim. pensando nos irmãos que moram naquela região, né, para atender, para dar um conforto, né? Essa é a palavra correta. Sim. Deixar o endereço da igreja, que é Rua Maria Clark Mendes, número 395, Jardim Mariana. Às vezes alguém está parado, está desanimado, precisa de uma palavra, precisa de um acompanhamento, vamos estar ali. Estamos ali, né, nas quarta-feiras, na sexta-feira e nos domingos, que são os cultos. E Deus tem dado graça, pastor. O mais importante é a presença do Senhor, né? É a presença do Senhor, é isso mesmo. E nós podemos falar com alegria, né? A igreja do Jardim Mariana é uma igreja antiga aqui na cidade, né? Muito conhecida, sempre foi ali em salão alugado, mas sempre com a participação da igreja, dos irmãos, atuante, não é? Sempre acolhendo. E nós deixamos esse incentivo. Eu fico muito feliz mesmo. E na medida do possível, não sabe, nós dirigimos aqui uma congregação de outro bairro, mas que a nossa casa, como lá também é, né? Se eu vou no Jardim Mariana, eu me sinto filho daquela casa. E graças a Deus, o irmão vem aqui, a gente tem esse carinho e fico muito feliz que ali estejam progredindo esses trabalhos e atendendo as pessoas ali, né? E eu deixo aqui a todos os meus conhecidos, amigos, que puderem estar ali com o pastor Evandro, apoiando essa obra. É uma obra voltada, né, à palavra de Deus. Sim. Porque nós não estamos para competir, não é, pastor Evandro? Não. Com outras denominações, nada disso. Cada um tem o seu perfil, tem o seu trabalho, como nós temos um carinho, até nós temos ouvintes católicos, ouvintes da igreja de outras denominações, e nós respeitamos muito cada um no seu perfil, mas assim, aquele que está afastado, né, a sua palavra foi muito importante, que está distante do Senhor, tem ali uma porta que ministra a palavra de Deus, que ora, que tem visto milagres, e é uma oportunidade para quem está lá, né? E pode, no caso, participar lá com o irmão. O senhor é bênção na vida da igreja, sua família, e está sendo ali no Mariana agora, né? Passou por algumas congregações, né? Quais que o irmão já dirigiu? Passamos uma etapa junto aqui como segundo pastor, né? Acompanhando o senhor, pastor Tiago. Depois estivemos ali no Monte Sinai por alguns meses e 1 ano e 3 meses agora no Banco da Terra. Um povo também abençoado que está no meu coração, que nos ouve. E um abraço para os irmãos do Banco da Terra. E agora no Jardim, na região de Ribeirão Bonito ali, o irmão não chegou a dirigir congregação? Não, ali nós estivemos auxiliando, ajudando o pastor Viana como líder de jovens, sim, professor da escola dominical e alguns departamentos ali, mas dirigindo não. Que bênção, que bênção. Uma tarde abençoada, não é, pastor Jairo? Com certeza. Tem algum irmão aí já comentaram do bolo ou não, pastor Jairo? Sim, a mãe dele falou que realmente é muito gostoso. Eita, glória, e né? fica a recomendação aqui. E aproveitando a oportunidade, queria mandar um abraço para a família Martins, que nos ouve também, Samara Carvalho, Anderson de Lima, até comentou aqui que o pastor Evandro é guerreiro e diz, vai nessa tua força, meu amigo. Nadir de Paula também, Deus abençoe sua vida. E eu queria mandar um abraço especial também, pastor José, para o Conjunto Liberdade. O pastor já falou, que é o conjunto da nossa igreja de jovens. Eu até vim uniformizado aqui, ó. Em homenagem a eles. 36 anos não são 36 meses, né? Sim. É uma história onde muitos passaram e eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a vida de cada um deles. Falando do Edson Juninho, do Juninho, né, que é o líder dos jovens, eu mando um abraço a cada integrante daquele conjunto abençoado, no nome de Jesus. E sábado, não é, pastor Jairo? Sexta-feira, jovens sendo batizados no Sim. Espírito Santo, que, para quem não sabe, nós cremos no poder de Deus, na atuação, né, na pregação pentecostal. Então, até para quem tem a curiosidade, queira aprender, queira ver, participar, nós pregamos o que nós aprendemos e vivemos, né? Então é só participar conosco.
e jovens batizados no Espírito Santo na sexta-feira e ontem novamente. Isso também mostrando a confirmação da presença de Deus no trabalho, não é, pastor Jairo? Com certeza. Tem pastor. pedido de oração, irmãos? Aqueles que têm pedidos de oração, no final desta programação nós estaremos fazendo uma oração especial. Pode parecer simplório, mas não por causa da oração em si, mas por causa do nosso Deus, né? Ele nos deu essa oportunidade de interceder, orar. Então, se você tem uma necessidade, no final desse programa estaremos fazendo uma oração. Com certeza. Temos alguns pedidos aqui no Facebook, nós vamos estar apresentando cada um deles. Queria aqui também ver um comentário que eu acabei de ler aqui. Pastor irmã Vânia Martins disse que está em 9 pessoas nos acompanhando. Então, Olha, nós ficamos velho. muito honrados e felizes e vamos dar um abraço especial aqui de toda a nossa equipe aqui, a cada um de vocês que nos honra com a sua presença juntamente conosco. Que bênção. Nós vamos ouvir um hino especial e na volta o pastor Evandro vai ministrar uma palavra bíblica aos nossos corações. E nós podemos já ir pedindo, Senhor, fala que o teu servo ouve. Fala conosco, que a mensagem é poderosa, a mensagem bíblica é viva. Ela é poderosa para falar aos nossos corações. Nós vamos ouvir o hino Casa do Oleiro. E para você que está ligando o rádio agora, ou passando aí pelo Facebook, programa Palavra Viva. Fique aí ligadinho conosco e convide, compartilhe com outras pessoas. Deus, não há como descrever tua grandeza e teu poder, não há outro igual a ti. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Não há como descrever tua grandeza e teu poder, não há outro igual a ti, não, não, não há. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu te dou glória. Eu te dou glória, eu te dou glória, para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Quero aqui mandar um abraço também especial para o Marcon, a irmã Luciana também que nos acompanha, pastor Ademir de Brito também que sempre está aqui conosco, nos acompanhando, a irmã Ivani, Moisés. A irmã Ivani disse assim, o Moisés diz que ele que vai ganhar o sorteio da troca de óleo. Então, O pastor Jairo, eu me lembro de uma coisa. Ontem os jovens do Jardim Ipanema, nosso abraço,
todas as congregações cooperaram conosco, né? Ipanema, a Eclésia, que é o Promise, a sede, Sim, sim. Jardim América, Jardim Cruzado, Mariana, todos, Icaraí. Eles vieram aqui para Ibaté e quando terminou o culto, eles foram todos para casa do pastor Ademir. Comer cachorro quente. Teve janta lá? Aí ele estaria conosco, aí eu quis saber que eles foram. Mas eu fiquei feliz, porque mostra, né, assim, a interação. Com certeza. Foram fazer essa visita ali pro pastor Ademir. Nosso abraço ao nosso companheiro lá. E pode ficar à vontade aí, pastor Jairo. Amém, amém. Ó, fica o convite, viu, Conjunto Liberdade. Quando vocês quiserem, pastor José Não, tá à disposição. Então, no caso aqui, eu direciono pro pastor Jairo. Eles já estão, né, que eu moro ali no fundo da igreja, então já estamos já juntos tá em toda casa, hora. né? Que nem a Anne fala, né? O pastor mora lá com Jesus. Deus abençoe. Giselda Assis também, que ontem nos recepcionou ali, juntamente com o pastor Vitor Cavalcante. Foi uma honra. Irmã Heloísa Helena, a paz do Senhor, eu posso ouvir essa rádio, irmã. A rádio você pode estar acompanhando na 87,9, tá? Essa é a frequência da rádio Ibaté. Luma Oliveira também está conosco, Gil Silva também, muitas pessoas nos acompanhando, pastor, e nós ficamos muito honrados com a presença de cada um de vocês. E neste momento, nós vamos estar ouvindo o pastor Evandro trazer uma palavra. Neste momento, compartilhe o caminho para alguém, aproveite a oportunidade de estar tendo sorteio da troca de óleo, chame alguém lá, olha, está tendo sorteio de troca de óleo no programa lá, e aproveite que essa pessoa neste momento vai ouvir uma palavra do céu direcionada aos seus corações. Pastor Evandro, fique à vontade. Pastor Jairo, muito obrigado. Pastor José, é até difícil de falar perto do professor, né? Porque, na realidade, eu, quando era adolescente ainda, e o pastor Josélio já era professor da escola bíblica há muitos anos, né? Mas isso aí a gente descontrai porque é um amigo. Mas, literalmente, é um professor e um pastor que a gente respeita muito. Deus abençoe, pastor, pela oportunidade e pelo convite. O carinho que a gente tem pelo irmão, fica à vontade. Pode ficar à vontade mesmo. Vamos ler uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está em Eclesiastes, no capítulo 3. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Pastor Josélio, pastor Jairo, há um tempo determinado por Deus, né? E o tempo de Deus que nós aprendemos como Kairos, e o tempo do homem como Cronos. Temos que saber o nosso tempo e saber o tempo de Deus nas nossas vidas. E quantas vezes não se achamos nesse tempo, mas precisamos estar atentos, porque a Bíblia diz que também há o tempo de nascer e o tempo de morrer. E no sentido natural, sabemos que o Senhor nos dá essa dádiva de viver, e quando chega também o nosso tempo, Ele que chama a senha, né, pastor? Aprendemos também que a Bíblia diz que alguns vão antes do tempo, se nós formos negligentes, andarmos aí de uma forma errada, vamos antes do tempo. Mas se nós esperarmos o tempo de Deus, tudo tem o seu tempo determinado, para nós nascer, para nós morrer. E aí também tem a parte de nós cuidar do nosso corpo, que Deus nos dá, a mordomia do corpo. Mas se fazemos tudo certinho, Deus tem o seu tempo certo de nós vivermos e o tempo de nós partir. Mas no sentido espiritual, pastor Josélio, temos aí um aprendizado onde todos nós nascemos um dia para Cristo, teve o nosso tempo de nascer e nós aceitamos a Jesus, estamos firmes com Ele, e o tempo de morrer para o mundo chega e nós temos que literalmente deixar o mundo e nascer para Cristo. Os irmãos que quiserem acompanhar João capítulo 3, versículo 5, tem uns ensinamentos muito bons, onde Jesus encontra Nicodemos e dá esse novo nascimento, nascer da água, do Espírito, que é uma transformação que todos nós precisamos passar. Mas em questão também do tempo de plantar a semente, fazer uma colheita certa, e aprendemos que nós escolhemos plantar, mas a parte de colher é o Senhor que nos dá, não é verdade?
Então, esta semente que nós estamos plantando durante essa vida, que possamos plantar coisas boas. E em Lucas capítulo 8, versículos 5 ao 14, tem uma passagem muito linda ali sobre o semeador, de plantar a boa semente e os corações que vão ali aceitar. Mas vamos entender que a Bíblia também nos diz que há o tempo de arrancar o que se plantou. E entendemos que é a parte da colheita. Se nós plantarmos aí uma semente de um limão, nós não vamos colher um limão, mas vamos colher um pé de limão com muitos limões. Ou seja, tudo que plantamos hoje vai ter, não é, as consequências boas ou ruins. E quando se fala em arrancar o que se plantou, nós colhemos aquilo que nós plantamos. E é isso que a Bíblia está nos ensinando. Mas como tem a ilustração que nós aprendemos com Jesus, que ele também nos dá bastante ilustração, e podemos assim entender que quando plantarmos alguma semente, ou plantarmos alguma planta que a gente vê que não é uma planta boa, que não foi agradável, nós temos no sentido assim que podemos entender que podemos chegar e arrancar essa planta, pastor José. Nós podemos arrancar antes que essa planta ela se enraize, antes que ela faça um efeito ruim. Nós temos essa opção, né? No sentido espiritual. Vamos deixar um exemplo aqui. Às vezes a gente fala uma palavra, faz alguma coisa, em que plantamos alguma coisa que a gente se arrepende. Quantos de nós não fazemos isso, né? Um erro que você fala, não devia ter falado, não devia ter feito, magoou uma pessoa, e ali nós plantamos naquele coração, numa pessoa, numa família, algo em que, se nós olharmos assim, agora eu vou esperar para ver o que vai dar. Agora que eu já falei, agora vamos ver o que vai acontecer. Não, nós temos a opção de usar uma palavra que se chama perdão, não é? Que a Bíblia diz que cobre uma multidão de pecados. E essa palavra perdão, ela tem um efeito de muitas das vezes arrancar essa planta, né? Arrancar essa semente. Pode deixar ali, quem sabe, um vestígio, pode, mas ela não vai crescer, ela não vai ter uma mágoa pior. E esse perdão nós precisamos usar ele, porque quão difícil é quando nós não usamos, né? Quão difícil quando nós não temos no nosso linguajar, essa palavra me perdoa, me desculpa, fica até difícil de você usar ela. Mas quando você aprende, não simplesmente da boca para fora, mas do coração, me perdoe por algo que eu fiz, você está arrancando essa raiz, essa planta. Então nós temos que saber o que nós estamos plantando, pastor. E antes que essa planta assim tome uma proporção muito grande, né? Podemos arrancar sim. E eu preparei uma ilustração, e a Bíblia também nos dá respaldo, sobre Salmos de número 92, e o versículo 12, sobre a palmeira e sobre o cedro do Líbano. São plantas onde o salmista nos dá um jeito de nós entendermos como é a nossa vida. Que nós, primeiramente, precisamos ser como a palmeira, precisamos ser como o cedro do Líbano, aonde, qual é a primeira coisa que o cedro ele faz? É se enraizar. E vocês passaram agora por um congresso, né? Enraizados, e isso, né, alegra a nossa vida, porque o homem sábio, o crente, o cristão, primeiro ele procura se enraizar. Quantas das vezes nós olhamos e pessoas que aparecem do nada, e daqui a pouco some do nada, mas o crente que ele aprendeu a palavra do Senhor, ele primeiro se enraiza. E grandes estruturas que tem aí, prédios, né, aprendeu com o arquiteto que é o nosso Deus, né? Numa pequena árvore que nós estamos tomando de exemplo aqui, ela se enraiza primeiro. E quando você vê ela crescer 5 centímetros, ela já está enraizada mais ou menos 1,5 metro para baixo da terra. E aí tem várias simbologias e significados que uma planta, ela suga da terra, ela puxa da terra a água, os nutrientes. E isso, se nós nos colocarmos como essa planta, nós sabemos que a água vem do nosso Deus, que os nutrientes vêm do nosso Deus, e é Ele que nos faz crescer. Então, quando vemos aí
alguém já estruturado, alguém já amadurecido, pode ter certeza que já passou poucas e boas, né, pastor? Já teve experiências e graças a Deus por isso. Mas a Bíblia nos diz que como uma árvore frutífera, a Bíblia diz em alguns lugares que nós somos jardim fechado, comparações que o Senhor nos compara como uma figueira, e vemos que a necessidade é primeiro enraizar, é primeiro crescer, estruturar, e o fim necessário é produzir, né? É frutificar, porque do que adianta a gente passar por tantas etapas e depois não frutificar, passar por tantas coisas e depois não dar frutos. Então, o nosso Deus, o nosso Jesus, ele disse: vocês vão e frutifiquem, dê frutos. E aí ele diz mais: e que o vosso fruto permaneça, não é? E aí, pastor, uma coisa é, quando a árvore ela começa a dar frutos, automaticamente o que acontece? As pessoas precisando, elas vão querer esse fruto. E aí, alguém de uma forma querer tomar esse fruto e vir pedras, e vir pauladas, e vir de alguma forma querer tomar esse fruto. Mas nós entendemos que as pessoas que estão precisando desse fruto, elas não querem de forma alguma atingir a árvore, elas não querem magoar a árvore, mas elas estão sedentas pelo fruto daqueles que já estão enraizados, daqueles que estão frutificando, e às vezes magoa mesmo, às vezes fere mesmo, mas a árvore, ela continua produzindo. Então fica uma ilustração para nós de quanto mais nós produzimos, de quanto mais nós frutificamos, mais o nosso Deus vê a necessidade, porque a Bíblia diz que Ele é o agricultor. Então Ele sabe que quanto mais nós produzimos, mais nós damos esse fruto, mais Ele manda nutrientes, mais Ele manda capacidade, a Sua palavra para nos estruturar. Os irmãos estão entendendo? Precisa ser mais claro, mas dá para nós entendermos que nós precisamos fazer algo. E se nós olharmos para esse fruto, nós vemos que lá em Gálatas a Bíblia vai nos dizer que o fruto que nós precisamos produzir é o fruto do Espírito, não é? Está lá em Gálatas, e se o pastor Jairo puder achar aí, capítulo 5 e o versículo 22, o fruto do Espírito, e 5:22, o que nós precisamos produzir e que as pessoas hoje em dia estão precisando. Pode ler, pastor Jairo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então as pessoas precisam disso. E quando elas encontram em nós, é normal elas quererem porque estão sedentas. E nós precisamos a cada dia estar pronto com esse fruto para fornecer. Pastor, também tem uma ilustração onde o Senhor Jesus chegou num dia numa figueira, Mateus 21:18. E aquela figueira aparentava ter frutos, mas quando Jesus chegou, não tinha frutos, mas ela aparentava. E então o Senhor disse que nunca mais nasce a fruta dessa figueira, e aquela figueira secou. Claro que tem um ensinamento onde nós vemos que Jesus estava mostrando para os discípulos que eles poderiam fazer mais coisas do que essa. Mas também nós podemos aprender que nós não podemos viver de aparência. Às vezes nós enganamos um, enganamos outro, às vezes passa batido uma demonstração de que tem fruto. Mas quando chega o nosso Jesus no pé da figueira, ali não tem como enganar. Ali nós vamos ter que mostrar quem nós somos realmente, não é? E ali o Senhor Jesus vai ver quem nós somos, e como há o hino 16, né? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me apresentar. Não tem como, né? Nós temos que ser sempre verdadeiros e demonstrar. Se estamos passando pelo vale, estamos passando pelo vale. Se estamos lá em cima, estamos lá em cima. Mas Deus, Ele quer que nós demonstremos realmente, né, o que nós somos, e principalmente frutificar,
na sua obra, na sua casa. Amém? Amém, pastor Evandro. Uma palavra muito abençoada, né? Muito reflexiva, bíblica, não é? Ilustração importante ao nosso coração, não é? Até porque é o princípio de tudo, né, pastor Evandro? Reconhecermos que nós podemos errar, não é? Sim. E principalmente no que diz respeito direcionado a Deus, não é? Se não aprendermos na nossa trajetória cristã pedir perdão a Deus, nós não temos como caminhar, né? Porque, assim, todos os dias nós precisamos da misericórdia de Deus e essa interação uns com os outros, né? Somos todos diferentes, né? E a importância de estarmos ali cuidando, né, um do outro, se precisar pedir perdão, desculpa, isso é muito importante. E um dos problemas mais, né, no contexto social, no contexto religioso, exatamente a questão dos relacionamentos, né? Entre as famílias, isso é muito abrangente, essa importância, né? E há uma diferença, né, pastor Evandro? O senhor estava falando, muito bonito isso, né? A Bíblia, né? O fruto do Espírito e o dom, né? Às vezes as pessoas têm dons bonitos, especiais, uns até usam para o próprio interesse, né? Como hoje existe um mercantilismo muito forte, através eles usam até o termo, né? O mercado da fé, não é? As pessoas vendendo milagres, vendendo isso e aquilo, interessado, às vezes porque tem os dons, né? Mas a árvore que está enraizada em Cristo, né? Ela produz isso que o senhor mencionou, né? Em Gálatas, o fruto do Espírito, ele passa a ser produzido através do cristão, né? E isso é muito bonito, né? Que é a ação de Deus na vida da pessoa, né? Ninguém consegue produzir sem o Senhor, né? Muito importante que possamos refletir nessa tarde. Nós vamos ouvir o hino Um Homem, um Tanque e a Cama. E no finalzinho desse hino, o pastor Jairo já vai voltar. Então é o hino final. Aquele que ainda não participou, tem algum aí, pastor Jairo, que tem alguma mensagem, alguma situação, não pode falar, a gente solta o hino. É o hino para findarmos aí os nomes do sorteio. Nós voltamos então no finalzinho do hino? Voltamos no finalzinho. Então é só o irmão mandar 996210253 no programa Palavra Viva, na Rádio Baté, estará participando então desse sorteio de uma troca de óleo e filtro, equivalente aí em torno de R$200. Já vai poder passar de lá e sair com o motor renovado, hein? Sim. Esta era a cena que acontecia todo dia em Betesda. Um dia muda a cena, pois um personagem nazareno apareceu. Agora era um homem, um tanque, uma cama e o Filho de Deus, que lhe pergunta: queres ficar são? Então o homem falou: eu? Meu problema é o tanque. A minha vez passou. Era um homem numa cama culpando o tanque, mas assim disse o Senhor: ô paralítico, levanta-te, esquece o tanque, nunca mais você volta pra cá. Mas a cama tu terás que carregar.
que é pra não esquecer o teu passado, nem também quem te curou. Há momentos que Jesus nos faz levar à cama, que é pra não esquecer do nosso passado, nem de onde Ele nos tirou. O homem estava em Jerusalém, já não dependia de ninguém, mas a ordem foi levar à cama, então Ele levou. Ouça a voz de Deus que hoje te diz: jamais esqueça sua raiz, pois através dela será glorificado o nome do Senhor. E se acontecer de Deus te usar para ganhar vidas onde você passar, e ao estender a tua mão desça curas e milagres e uma chuva de unção, não vai esquecer. E estamos de volta com o programa Palavra Viva. Nós já vamos fazer ali o sorteio de uma troca de óleo e filtro. Você, ouvinte da Rádio 87,9, também pelas redes sociais, quem sabe ligando o seu rádio agora, a mensagem é simples, mas é objetiva. Deus tem uma obra em sua vida. A vontade do Senhor é que você esteja na casa de Deus, em oração, na presença dEle, animado, fortalecido, renovado, cheio do Espírito Santo, acreditado nesta palavra que é poderosa. Quem sabe você que está nos ouvindo está até um pouco perdido, pensando o que fazer da sua situação, um momento de provação, ou mesmo distante de Deus, conhecedor do Evangelho, quem sabe que se afastou da casa do Senhor. Há aqui um convite vindo do céu para a sua vida. Jesus morreu na cruz do Calvário por todos nós. Você não nasceu para sofrer. Às vezes, como você pensa, você não nasceu só para sofrer, ou mesmo para se cumprir as palavras de alguém que te falou que você não vale nada, ou que não tem importância alguma, ou que nunca vai ser nada na vida. Não. A Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, criados para adorar ao Senhor. Deus tem um projeto na sua vida. O adversário tenta te atrapalhar, te desorientar, fazer com que você não perceba que o tempo passe. O pastor Evandro falou de tempo, de perdão, de tantas coisas lindas aqui, esse programa todo. E eu sinto no meu coração de dizer isso. Quem sabe você que pensa até em tirar a sua vida, ou mesmo deixar a sua família, como já ouvi de algumas pessoas dizendo assim, eu tenho vontade de deixar tudo embora. E às vezes achando que será a solução. Mas nós estamos aqui através dessa ferramenta, cheios da presença de Deus, para dizer para você em alto e bom som, neutralizando toda a força do mal pelo poder da palavra de Deus. Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem um projeto com a sua família, com a sua casa. Essa enfermidade não é o seu fim. Essa situação não é o seu fim. A última palavra é do nosso Deus. E a palavra dele é que ele tem um projeto com a sua vida. Você é importante para o Senhor. A Bíblia diz que Jesus se entregou demonstrando o mais sublime amor por mim e por você. Ah, mas eu não tenho dinheiro, não tenho representatividade, não tenho aparência. Jesus olha para a sua alma nessa tarde, nesse programa, nessa terça-feira à noite que será reprisado. Ele olha para o seu espírito, para a sua vida. Ele não está interessado em nada disso, senão dizer que você foi criado, nascido para ser feliz. E a felicidade consiste em estarmos próximos de Deus. Venha para Jesus, escape, tenha coragem. Não permita que as situações te sufoquem. Jesus é poderoso para te levantar. Ah, mas eu experimentei tantas coisas, eu estou preso em tantas coisas. Eu te faço uma pergunta, e você sabe para quem é essa mensagem nessa tarde, nessa programação, nesse dia, nessa noite de terça-feira. Eu te faço uma pergunta.
haveria alguma coisa impossível para Deus? É para mim, para você, eu acredito que tem uma lista delas. Mas para o Senhor, não. Para o nosso Deus, não. Não tome nenhuma atitude diferente dessa e a sua vida será abençoada. Receba essa palavra em nome de Jesus. Pastor Jairo, com o sorteio dessa troca de óleo, que eu acho que a caneta dele pegou fogo ali, Pastor Evandro. Amém, Glória pegou a Deus. fogo mesmo. Muitos participantes aqui querendo participar. Eu só queria aqui encerrar minha programação, minha participação, mandando um abraço aqui pro David Santana. Pastor Samuel Moura também esteve conosco aqui. Marlene Andrade, Maurício Aparecido, pastor Anderson Garcia, que é pastor ali do Madureira do Jardim Caraí, também esteve conosco. E uma pessoa especial aqui para mim encerrar essa partição é Eunice Santana. Você conhece a Eunice Santana, né? Estava aqui também conosco. Deus abençoe Nicinha. É uma pessoa que tem um carinho muito especial ali na nossa congregação. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e a vida de cada um que nos honrou com a sua participação. Irmã Gildália também, que está aqui conosco, que é irmã da irmã Aide também está aqui conosco. Deus abençoe, irmã Gildália. Essa aqui está meio longe, né? Essa aqui está um pouquinho longe. O Evandro chegou lá na Bahia agora, viu? Na Bahia, que bem. Está fazendo obra missionária lá na Bahia. Olha que bem. Deus abençoe a cada um dos Nossa irmãos. irmã, uma bênção, E neste nossa. momento, então, nós vamos estar fazendo um sorteio aqui. Eu vou Pastor pedir pro Gilmar Paulo. também estava por aí, né, Pastor Jairo? Nos Tava acompanhando. Isso. Eu vi em algum momento, nosso abraço, esteve ali no congresso conosco, nos honrando a autoridade de nossa cidade, né? Quem que vai tirar, pastor, o ganhador? E agora, hein? Acho que é melhor o senhor, né? Não, rapaz, é muito compromisso, aí é muito pesado para mim. Pastor Evandro, Então vamos lá. ele tira um nome aqui, a gente já fica sabendo, e depois é só passar de lá ou nos procurar. Vamos lá então. Uma troca de óleo e filtro, equivalente aí a um carro popular. Pastor Jairo. Vamos lá, hein? Será que é novidade aqui, pastor? Isso aqui você conhece, hein, pastor? Quase tudo. Foi o querido e amigo nosso, Lilo Ruiz, o irmão Neverton, Olha a cunhada só. do nosso pastor Olha José. só. Parabéns. Ele é cliente O nosso Lilo, já. o Lilo já é cliente. Já é cliente, já sabe o endereço, Uma tudo benção. certinho, né? Já. Então, Deus abençoe. Irmão Lilo, é só procurar o pastor Evandro e fazer o seu agendamento e ser abençoado por esta oportunidade na qual o Senhor tem nos proporcionado nesta tarde. Olha, e nossa gratidão aos participantes, ao pastor Evandro por essa tarde abençoada. Um prazer estar aqui. E como nós sempre temos falado, temos sentido a presença de Deus aqui. E creio que nos lares, nas casas, na nossa cidade, a presença de Deus, ela é transmitida, não é? Porque a palavra de Deus está sendo pregada, a vida dos irmãos aqui, a igreja em consagração. Nós voltamos daqui um pouquinho com aquela oração especial. E hoje o pastor Evandro fará esta oração. Então, o irmão vai poder acompanhar, orar junto, além dos pedidos que nós temos aqui. Lembrando sempre, pastor Evandro, orando pela nossa cidade, pelos nossos jovens, por salvação de almas. Tem sido uma constante nossa, pela igreja do Senhor, pelas necessidades que nós temos e não temos como resolver, pedidos que às vezes nem podemos mencionar aqui, mas que Jesus conhece e pode visitar, e que as nossas vidas sejam ferramentas. O Senhor estará fazendo esta oração na nossa volta aqui então. Parabéns ao Lilo, não é? Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as
Pastor Evandro fazendo esta oração. Neste momento, o irmão pode acompanhar o ouvinte juntamente conosco. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, a minha gratidão ao Senhor pela vida do pastor Juscelio, pastor Jairo, irmão Juninho e a todos os ouvintes. Eu quero te pedir, Senhor, uma bênção especial na vida de cada um, que a Tua palavra, Senhor, continue alcançando, que o Senhor continue, ó Pai, usando, ó Pai, os Teus servos, para que este programa continue alcançando vidas, almas, aonde estejam restauradas. Nós oramos, ó Pai, te pedindo que o Senhor alcance, ó Pai, as autoridades desta cidade, abençoando também os jovens, abençoando a Tua igreja, aos necessitados, Papai querido, aos que estão enfermos, Papai querido, aqueles que tiveram, ó Pai, laudos de médicos aonde não tem mais jeito. Nós oramos agora para que o Senhor, ó Pai, reverta a situação, vidas precisando da Tua palavra, que possam ser alcançadas. Senhor, nós te clamamos por todos estes, ó Pai, sabendo que o Senhor é poderoso para alcançar a cada um. Aqueles que estão desesperados, sem nenhuma saída, o Senhor alcance, ó Pai. A Tua bênção sobre as nossas vidas nós te pedimos e também te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito, em nome de Jesus. Amém. Pastor Jairo, Deus abençoe, muito obrigado. Juninho, muito obrigado. Pastor Evandro, Eu que agradeço, todos os nossos ouvintes. Nós vamos terminar essa programação. E eu me lembrei, para terminarmos aqui, crendo em milagres. Quando aqueles homens chegaram na porta e tinha ali um aleijado, um coxo. E eles disseram para ele, ele pedindo ali alguma coisa, uma esmola, e eles disseram que não tinha, mas o que eles tinham, eles dariam ali para ele, né? Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho isso te dou. E aquele homem foi curado. Nós não temos muito nessa tarde, mas em nome de Jesus Cristo, o que nós temos, isso nós damos, porque recebemos de graça e assim aprendemos a dividir. Em nome de Jesus, receba milagre na sua casa, na sua família, no seu ministério, em nome de Jesus, sobre a sua saúde, sobre todas as suas causas e os seus projetos, e que Deus abençoe. O programa Palavra Viva termina agora.